que você está se exercitando errado? Independente da modalidade que você pratica, musculação, yoga, luta, dança, pilates, corrida, qualquer uma. Hoje, com os estudos da fáscia, você precisa potencializar os seus treinos e a saúde do seu corpo. Eu sou Mônica Shapiro, atuo há 19 anos como profissional de educação física, trabalho desde 2007 na academia Reebok Sports Club em São Paulo, onde hoje tenho o meu consultório e eu tenho algumas formações internacionais como Rolfing, Facial Manipulation Método Esteco e Facial Fitness. Sou pesquisadora do LEM, do Instituto de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da USP. Primeiramente, parabéns se você está fazendo algum tipo de exercício físico ou esporte. A sua saúde agradece. E independentemente da atividade que você escolheu, você sabia que pode potencializar ainda mais a sua prática com algum desses estímulos faciais? Se você quer saber mais sobre a fáscia, corre lá no meu canal e veja o vídeo que eu explico direitinho o que é a fáscia, a sua importância para o corpo e para a saúde em geral. Tá, mas Mônica, onde podemos encontrar fáscia no corpo? Em quase todos os lugares. A pele cobre todo o nosso corpo e sobre a epiderme fica a primeira camada superficial da fáscia solta que abriga o tecido adiposo subcutâneo, a camada mais externa, por assim dizer. Garante firmeza da pele e mobilidade das estruturas subjacentes. Abaixo está a camada da fáscia profunda, a fáscia profunda, como uma segunda camada mais firme, dá forma ao nosso corpo, uma capa como uma roupa de mergulho. Abaixo estão os músculos, feixes musculares individuais e até mesmo as fibras musculares, embaladas na fáscia. O tecido conjuntivo muscular, a miofáscia, se prolonga e engrossa nos tendões, forma uma estrutura plana, mais firme, e estão entrelaçadas entre si e com ligamentos e cápsulas, mais igualmente separados uns aos outros. E os nossos órgãos? Os órgãos também são envolvidos e acolchoados, a fáscia visceral. E até mesmo os nervos e o cérebro têm esse material de embalagem, que é a fáscia meningia, por exemplo. E essa definição deixa claro como é uma rede. E deixa claro também que problemas em um ponto dessa rede pode levar a deformações e até reclamações de dores em um local completamente diferente, como uma teia de aranha, que pode mexer aqui, a aranha pode estar aqui e essa tensão pode ser sentida aqui, tá? E aí a gente fala da tensegridade. Essa ideia de rede, a gente volta, por exemplo, aos nossos ossos. Os ossos são firmes e estáveis à pressão, enquanto as fáscias são mais orientadas para tensões de tração. Uma estrutura que incorpora componentes estáveis à pressão em uma rede de tensão coerente, sem se tocar, chamada de estrutura de tensegridade. Essa palavra ela deriva de tensão e integridade. A invenção, ou melhor, a descoberta dessa descrição é atribuída a Richard Buckminster Fuller. Eu nunca sei se eu falo certo, tá, gente? Ele foi um arquiteto e um designer. E se você transferir esse modelo, né, então para o corpo humano, seria como se o corpo humano fosse essa estrutura de tensegridade complexa, que novamente mostra como as mudanças de tensão, o aumento do tônus muscular ou cicatrizes, por exemplo, podem ter um efeito em locais completamente diferentes de tal estrutura. E isso teria uma consequência interessante de que componentes estáveis à pressão, ou seja, os ossos, eles não se tocam. Uma ideia interessante é que nós não somos uma pilha de ossos, mas nos penduramos, né? Então os ossos, eles estão pendurados nesse sistema facial. A coluna vertebral, ela não seria uma coluna como, né, a gente vê uma coluna, não, mas sim um sistema de vértebras individuais tensas. De que são feitas as fáscias? De água. Cerca de 2/3
Mesmo se perdermos um pouco no decorrer de nossas vidas, é incrível que a água supostamente nos mantenha em forma. A água é ligada por compostos de açúcar e proteína. Chamamos de proteoglicanos e glicosaminoglicanos para os químicos entre nós. Mas tá bom, se você não consegue imaginar nada sobre isso, você pode ter ouvido falar sobre o ácido hialurônico. Mas não é um ácido e ele se chama, na verdade, hialuronano. Apenas 1 grama dele pode ligar até 6 litros de água. Por isso chamamos de água ligante. A água e o ácido hialurônico, na verdade o hialuronano, atuam na proporção certa como lubrificante e garantem a mobilidade das camadas faciais. Nessa mistura escorregadia, encontramos fibras elásticas, essencialmente feitas de colágeno, que é uma proteína. E essas fibras são dispostas de forma diferente dependendo da função do tecido facial e influenciam nas propriedades mecânicas. Todos juntos são chamados de matriz extracelular, o que indica que as células estão embutidas na fáscia. Embora representem apenas 8-9% do tecido facial, eles têm tudo. Os chamados fibroblastos são os construtores da fáscia. Eles geram e destroem os componentes da matriz extracelular. As células imunológicas fornecem para a nossa saúde base das células nervosas para a percepção. Tá, mas o que isso tem a ver com o exercício físico? É fascinante que, apesar dos mesmos ingredientes, a diferente composição e estruturação das fibras conduzem a propriedades muito diferentes. Nos envelopes ao redor dos músculos, frequentemente encontramos um arranjo em forma de grade de tesoura, que torna possível ceder ao seu espessamento ao contrair um grupo muscular. As capas têm uma certa elasticidade e uma estratificação aquosa, o que torna os movimentos possíveis em primeiro lugar. A elasticidade não é tão grande ao longo das fibras musculares. Aqui o foco está na transmissão de força. Sim, transmissão de força. Especialmente na transição para os tendões, onde as fibras são dispostas paralelamente e formam uma espécie de corda de tração firme. Em fáscias saudáveis, as fibras também têm uma estrutura ondulada. Isso em combinação com a interdependência e interação com outros componentes da matriz extracelular, que leva ao comportamento viscoelástico. Uma estrutura facial pode transmitir forças de tração e pode absorver energia cinética e liberá-la rapidamente, o que torna o nosso andar, nosso correr, o pular, jogar tão eficiente. Mas isso não é tudo. Existe ainda a conexão com o sistema nervoso. Incontáveis receptores mecânicos estão embutidos no tecido facial, o que o torna uma rica fonte de informações. O sistema da face é o nosso maior órgão sensorial e pode-se falar em o nosso sexto sentido ou nosso segundo sistema nervoso central. A propriocepção é a autopercepção do movimento e da posição do corpo no espaço, e ela é medida pelo órgão de equilíbrio do ouvido interno e pelos diferentes mecanorreceptores. Sem a propriocepção, nenhum movimento direcionado, seguro e refinado, elegante e emocional seria possível. Portanto, as nossas faces têm uma grande influência em nossa mobilidade, mas vice-versa também, porque eles também reagem ao movimento. O arranjo das fibras da matriz extracelular é realizado pelo movimento e os fibroblastos também reagem a estímulos mecânicos com a remoção ou aumento da matriz extracelular. Desempenha um papel importante no nosso corpo, na nossa percepção, na nossa mobilidade, na nossa sensação de bem-estar e na prevenção de lesões. E depois de dar uma olhada no que é fáscia, vamos falar sobre o treinamento da fáscia. E aí fica uma questão, né? Mas as fáscias são realmente treináveis? Existem muitos termos que terminam em treinamento.
Às vezes, a palavra começa com uma habilidade motora esportiva, por exemplo. Treinamento de força, treinamento de resistência, treinamento de coordenação, treinamento de mobilidade, de velocidade, enfim. Às vezes é sobre esportes. Então, treinamento de futebol, de natação, treinamento de atletismo, ou descreve quais treinamentos com barra ou com treinamento de querobel, enfim. Outra categoria são as regiões do corpo, funções do corpo, sistemas do corpo. Portanto, trata-se de treinar o sistema facial. Para uma abordagem de treinamento orientada ao tecido conjuntivo, é preciso entender a arquitetura local dessa rede, como ela se adapta à história específica das demandas anteriores de carga e de tensão. O colágeno mostra uma enorme capacidade de adaptação à demanda no campo gravitacional. O tecido facial é reconhecido por essa característica adaptativa. Quando regularmente colocado sob tensão, os fibroblastos ajudam a atividade de remodelação da matriz extracelular, de modo com que a arquitetura do tecido se adapte. Por exemplo, o homem bípede desenvolveu uma estrutura única, a fáscia lata densa do lado de fora da coxa, o que nos permite estabilizar os quadris ao correr, pular, caminhar, enfim. Nós não nascemos com a fáscia lata, ela é formada a partir de um estímulo gerado, então uma adaptação e, consequentemente, uma função. Existem pessoas que desenvolvem estruturas de tecido mais firmes na parte interna da coxa, os cavaleiros, por exemplo. Por outro lado, sabe-se que a imobilização por gesso ou sedentarismo leva a uma má organização das estruturas faciais. A falta de movimento impede que o alinhamento ideal das fibras de colágeno aconteça. E isso altera negativamente as propriedades mecânicas de toda a estrutura. Mas vamos voltar ao movimento. Para pular, por exemplo, isso é uma coisa super natural para as crianças, né? Mas o que acontece quando você deixa os mais velhos pularem? Os estudos mostram que, após 11 semanas de treinamento de salto progressivo, eles saltam mais alto com menor tempo de contato com o solo. Legal, né, gente? É interessante, entretanto, que essa melhora dificilmente foi induzida por alterações musculares, mas sim pelo aumento da rigidez facial dos músculos da panturrilha e maior capacidade de armazenamento de energia do tendão calcâneo, que é o antigo tendão de Aquiles. O salto, portanto, leva principalmente a ajustes faciais, e isso também no envelhecimento. Olha que legal! Então, um idoso que salta, ele fica com a face mais jovem do que uma criança, por exemplo, que fica só no videogame. E aí a principal crítica na maioria dos casos foi que as faces não podem ser treinadas isoladamente e, portanto, o treinamento da face não pode existir. Em primeiro lugar, a observação está correta. O sistema facial ele precisa de movimento e isso não pode ser criado, por exemplo, sem atividade muscular. Mas existem 4 estímulos para a fáscia que precisam fazer parte de qualquer que seja a modalidade de treinamento. A primeira é o alongamento facial. O alongamento ele melhora as propriedades mecânicas da fáscia. Como a fáscia se estende pelo corpo todo em cadeias, também conhecidas como os trilhos anatômicos de Tom Myers, da Ida Rolf, do método Steico mesmo, são as linhas, né, que se linkam. Cada exercício deve incluir o máximo possível desta cadeia, dessa conexão. É por isso que qualquer tentativa de alongamento da fáscia sempre envolve todo o corpo. Um bom alongamento para a fáscia é quando percorre todo esse caminho. Então, por exemplo, os meus braços vão à frente, as minhas costas vão para trás, sempre dando 2 direções, eu conecto os meus dedos, toda essa linha facial. Então não é um braço indo para frente, a minha mão boba, eu sinto toda essa conexão, eu puxo como se a gente estivesse puxando a roupa, tá? O que é importante? Se certificar de girar, de fazer em várias direções,
de esticar cada área facial e ao mesmo tempo conectando. Vocês já viram um gato se alongando? Como eles se curvam, como eles fazem de uma maneira bem bonita esse alongamento da fáscia? O gato é um ótimo exemplo. Um outro estímulo é o rebote elástico. Movimentos elásticos como chutes, saltos, são parte integrante do treinamento da fáscia. O objetivo é fortalecer estruturas e treinar a sua capacidade de armazenamento elástico. O princípio da energia tensional é a base de todos esses exercícios que trabalham com o rebote elástico. Os saltos elásticos são, por exemplo, muito importantes para os corredores. Eles exercitam principalmente partes do corpo como o tendão calcâneo, aponeuroses, que são uma fonte frequente de encurtamento e dor em atletas. A fáscia plantar, na sola dos nossos pés, ela absorve suavemente o impacto dos saltos e transfere a energia para o solo à medida que nós nos recuperamos. E nós temos o refinamento proprioceptivo. O treinamento de fáscia inclui exercícios sinestésicos que visam torná-lo mais consciente de seus movimentos e coordenação. Treinar seu sentido sinestésico ou proprioceptivo está se tornando cada vez mais importante no mundo de hoje. Esses exercícios devem ser realizados com atenção e sem distração. A consciência do seu corpo permite que você se mova de maneira suave e uniforme. Nós temos também a liberação miofacial, que é mais conhecida. Na verdade, a liberação da fáscia é provavelmente uma das formas que utilizam muito, nos treinamentos da fáscia, com aquecimento, às vezes depois, enfim. Trata-se de uma espécie de automassagem com rolos de espuma especiais, às vezes utilizando bolas, que pode ser bola de tênis, bola de borracha, aquelas de cachorro. A pressão colocada nesse tecido leva a uma troca de fluidos desse tecido, por meio da qual a linfa e outros produtos metabólicos são removidos. E aí a fáscia, ela adora uma pressão lenta, constante, de derretimento, que diminui o tônus muscular e pode até mesmo aliviar rigidez e as aderências. Muitas pessoas cometem o erro de rolar muito rápido após um treino. O rolamento rápido, geralmente ele revigora o tecido da fáscia e aumenta a tensão. Então você pode fazer isso antes do treino, não depois. O treinamento da fáscia ele pode ser uma parte separada do seu treinamento normal, mas não precisa ser. Se você já tem um plano de exercícios regulares, semanais, enfim, eu recomendaria integrar mais exercícios focados na fáscia em sua rotina já existente. Então, se você faz mais alongamento, eu incluiria rebotes elásticos. Se faz muito exercício de força, eu incluiria alongamentos em longas cadeias, a liberação miofacial. Se você faz muito aeróbio, rebotes, liberação miofacial. Para quem tem que sentar muito no trabalho, por exemplo, aqui vai uma boa dica. Ao longo do dia, levante os braços acima da cabeça, dobre-se, estique-se, faça rotações. Isso tudo produz uma distribuição de tensão agradável em todo o corpo. Se você puder, faça também liberações miofaciais com bolinhas de tênis de borracha. Hoje tem aqueles rolos pequenininhos que você pode levar para o trabalho, para rolar até sobre a mesa mesmo, enfim. Pôr no pé, ficar descalço e rolar. Se você está interessado em ter um impacto positivo a longo prazo em sua vida, você deve fazer um treinamento incluindo os estímulos para a fáscia. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e vamos conversar. Espero vocês!